Cadê a Lena? Bem, nós pedimos desculpas aqui pelo... Não sei se estão todos nos ouvindo e nos vendo. Eu vou compartilhar minha tela, peraí. Estão me vendo, nos vendo? Eu estou te vendo aqui pelo celular. Exato. Estás vendo a nossa imagem? Eu estou vendo a sua imagem. Deixa eu ver o que é que a audiência tá. Ô, Gabi, tá me ouvindo? Estou. Isso. Vocês estão vendo a imagem da Lena? Estamos, mas a nossa imagem está dupla. Minha e tua, na minha. E a da Lena está boa, está grande. É assim mesmo. Depois a gente vê. Então, olha, nós vamos começar a nossa webinar. Primeiro iniciamos pedindo desculpas pelo atraso, mas realmente essas tecnologias nos tiram o chão. Né? A gente estava achando que estava tudo ok, mas eu particularmente não gosto desses Mac. Esses computadores de vez em quando dão uma rasteira. Mas, então, o que a gente vai fazer, a Lena vai conversar conosco pelo Skype, e ela, a imagem dela está sendo aqui, vocês estão vendo. Talvez o som, a Lena vai falar bem alto, pertinho do microfone, para que seja bem audível, e vamos torcer para que dê certo, que funcione assim. Vamos lá. Boa noite a todos e a todas. É com muito prazer que nós estamos aqui hoje para mais uma webinar, a última webinar desta etapa. E hoje a nossa convidada é a Lena Vilela, né, que está aqui para nós conversarmos sobre a sexualidade das pessoas, em especial os adolescentes e as adolescentes portadoras de deficiência intelectual. Dentre os muitos temas polêmicos relacionados à sexualidade e à educação sexual, nós entendemos que este é, sem dúvida, né, um destes temas que trazem muitas dificuldades e inseguranças, tanto dentro das famílias quanto dentro das escolas. Mas antes de apresentarmos a nossa convidada, nós gostaríamos de começar, antes de começar a apresentar a nossa convidada e começarmos o nosso bate-papo, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos que estão aqui conosco, nos ouvindo agora em tempo real, e também aqueles que vão ouvir depois das gravações. Lembrar a todas as pessoas que tiverem interesse em receber um certificado de participação de 20 horas, né, participação no projeto Web Educação Sexual, ainda poderão obtê-lo, ainda poderão fazê-lo. Para isso, basta assistir as gravações das 5 webinários que nós fizemos até agora. Elas estão disponíveis lá no site do projeto Web Educação Sexual, www.webeducaçãosexual.com, e no cantinho esquerdo, lá em cima, no cantinho superior, tem uma aba escrito Projeto 2016. Ali vocês irão encontrar todas as páginas das 5 webinários, com as gravações e com os formulários referentes a cada uma delas, ok? E então é só ir lá assistir a gravação, e eu imagino que a gente vai deixar isso aberto até mais ou menos o finalzinho do mês de janeiro, fevereiro, quando a gente fecha para começar a emissão dos certificados. Por último, nós também queremos dizer que, se vocês, para que nosso bate-papo fique mais interativo, vocês podem ir colocando as perguntas aí no bate-papo, que nós temos aqui o apoio da professora Gabriela, a professora Marta, a professora Dulce, que depois vai, então, nos colocando essas perguntas. Vamos, então, apresentar a nossa convidada, não é? A Lena. Eu tenho mania quase que eu digo professora, porque todo mundo que vem aqui é professora. Então, a Lena, Maria Helena Vilela, Lena Vilela, como ela, né, gosta de ser apresentada, e como ela se apresenta, é especialista em educação para a sexualidade, e há 25 anos se dedica a aprender e a conhecer o desenvolvimento sexual das crianças e dos adolescentes e adolescentes. É autora do livro Diferente, mas não Desigual, A Sexualidade do Deficiente Intelectual. É também uma das fundadoras do Instituto Kaplan, Centro de Estudos da Sexualidade Humana, no qual é responsável pela criação de projetos sociais e jogos pedagógicos sobre a sexualidade e a prevenção de DST-AIDS e gravidez na adolescência.
Aí nós temos o Jogo do Corpo, o Aprendendo a Viver, Valores em Jogo e Vale Sonhar. E jogos estes, materiais, riquíssimos materiais didáticos, que já beneficiaram mais de 1 milhão de pessoas. Então, seja muito bem-vinda, a nossa convidada, Lena, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite a todos. Obrigada, Dilma. Obrigada a todos que estão presentes. E vamos ver se a gente consegue, né, juntar essas duas tecnologias e fazer a nossa comunicação. Vamos lá. Então, nós temos já aqui algumas perguntas, Lena, e a primeira pergunta que nós gostaríamos de te fazer, vamos pedir que tu fales bem pausadamente por causa da conexão, tá? Para não falhar muito. O que te levou a escrever esse livro, não é? Diferente, mas não desigual, a sexualidade da pessoa portadora de deficiência intelectual? Por que este título? Que experiências tu viveste que te levaram a escrever este livro? Bom, o livro é esse, né? Diferente, mas não desigual. Foi um livro que eu escrevi, na verdade, em final de 94, começo de 95, logo após uma experiência que eu tive a oportunidade de viver numa escola que trabalhava com pessoas que tinham deficiência intelectual. Nessa época, eu aprendi muito, né, porque até então eu só tinha me preparado para trabalhar com sexualidade com adolescentes que não tinham dificuldade intelectual, que eram capazes da gente conversar e deles viverem a sua sexualidade dentro de uma possibilidade, como é que eu diria, com bastante liberdade, né? Com bastante oportunidade, na verdade, não necessariamente liberdade, mas com bastante oportunidade. Coisa que era completamente diferente quando se tratava de pessoas com deficiência intelectual, aonde essas pessoas tinham um mundo e uma capacidade de viver experiências muito limitada e uma possibilidade de compreensão e uma possibilidade de aprendizagem que dificultava bastante a sua convivência social, principalmente em relação aos seus comportamentos sexuais. Então, foi um grande desafio. E, na época, eu pude contar muito com a ajuda do professor Cornelius Rosenburg, que era um pediatra e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. E como ele estava se aposentando, ele dizia que ele tinha todo o tempo, ninguém queria mais ele. Então, ele tinha todo o tempo do mundo para mim. E eu tive toda uma oportunidade de desenvolver o meu conhecimento em sexualidade, porque ele virou para mim e disse, se você quiser aprender sobre sexualidade, aceite esse desafio. E, de fato, eu aprendi bastante, foi um grande desafio, e toda essa aprendizagem não poderia ficar guardada só para mim, principalmente porque eu pude perceber nessa caminhada o quanto era escasso documentos e materiais e artigos, e principalmente posicionamentos de quem entendia sobre sexualidade com relação à sexualidade das pessoas que tinham deficiência intelectual. Lembro muito bem que eu ia pedir ajuda para os especialistas e eles diziam, Maria Helena, não põe a mão nessa cumbuca, isso daí é muito complicado, não vale a pena. E eu comprei esse desafio e valeu a pena. E como valeu a pena, eu tinha que registrar, e por isso que eu escrevi o livro Diferente, mas não desigual, porque o que eu consegui descobrir é que eles são diferentes, mas não são desiguais. São seres humanos, só que vivem a sua sexualidade de uma forma diferente da forma como nós, que podemos entender as regras sociais, entender e aprender com mais facilidade comportamentos que a sociedade nos exige, a gente vive a nossa sexualidade de uma forma mais adequada a esse mundo social do que as pessoas que têm deficiência intelectual. Estão ouvindo? E por que, Helena, na tua experiência e nesta tua caminhada, por que é tão difícil para grande parte das pessoas, nós poderíamos dizer mesmo para a maioria das pessoas, dos adultos, não é? Compreenderem
e aceitarem as pessoas portadoras com deficiência intelectual como seres sexuados. Por que é tão difícil compreender essas pessoas como seres que também têm seus desejos sexuais, assim como qualquer outra pessoa, entre aspas aqui, ditas normais? Se é que existe alguém normal, não é? Se é que se aceita a sexualidade também das pessoas normais, né, Vilma? A gente já vive aí um mundo onde o sexo, né, e a sexualidade, a gente já evoluiu, sem dúvida alguma. A gente hoje já vive num mundo e numa sociedade onde a sexualidade, ela hoje tem muito mais liberdade, a gente tem muito mais liberdade para vivê-la. Mas a gente vê aí todos os dias situações de preconceito, de tabu, né, de dificuldade das pessoas lidarem com a sua sexualidade. Agora, você imagina isso em uma pessoa que é difícil adequar o seu comportamento àquelas regras sociais que a sociedade está exigindo, né? E, ao mesmo tempo, manifestar comportamento sobre algo que a nossa sociedade ainda tem um grande tabu. Se você pudesse colocar, Vilma, o slide da minha apresentação, que é um slide que tem 3 bolinhas, uma roxa, uma amarela e uma cinza. Olha, vamos ver. Comportamento sexual. Vamos ver se eu consigo aqui, porque, na verdade, deixa eu cancelar, a minha tela aqui vai aparecer para as pessoas aqui, né? Só para saber que o meu computador vai ficar aqui visível, mas vamos ver aqui. É que foi tudo... É porque essa tela, ela vai mostrar exatamente, que eu acho que é importante a gente entender como é que se configura o nosso comportamento sexual. Para poder a gente entender por que uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, ela tem mais dificuldade em se adequar a esse nosso mundo social. Seria essa aqui que tu queres, peraí, é a terceira, né? Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Comportamento sexual. Peraí, deixa eu só... Pronto, já... Só que está lá embaixo. Ela vai... Ah, não é essa aqui, tá. Peraí. É o problema. Comportamento sexual, seria esse aqui? Não, mais embaixo. Mais. Pronto. Opa, aqui? Não. Aquela que tem as 3 bolinhas. Ah, tá. É porque passou muito rápido o tempo do... Essa daí. Então, vocês veem que a gente tem aqui uma circunferência onde eu coloco o mecanismo biológico. Opa, gente, desculpa aqui que saiu essa coisa aqui de novo. Ah, mamãe. Hoje a bruxa tá solta. Fechou ali sem querer, mas vamos aqui já. Só muita calma nessa hora. Não adianta se estressar. Vamos passar aqui de novo. Opa, vou aqui. É esse aqui. Vamos começar então pela primeira bolinha lá, aquela bolinha sozinha. Começar pela primeira? Isso. Não. Assim. Volta. Próximo. Não, voltando uma. Aqui. Isso. Muito bem. Então, aqui o que a gente vai ver? A gente tem aí o comportamento sexual da gente, ele é regido por um tripé, né? Então, a gente tem um ângulo que é a nossa capacidade biológica, a nossa capacidade fisiológica. Nesse sentido, uma pessoa que tem deficiência intelectual, ele é preservado nessa sua capacidade biológica. Então, ele, como qualquer outra pessoa, vai chegar na puberdade, vai produzir os seus hormônios, vai se desenvolver e vai sentir desejo sexual. Algumas pessoas com síndrome de Down, né, os meninos principalmente, eles, em geral, são azoospermicos, ou seja, eles não têm a capacidade reprodutiva, eles não conseguem produzir espermatozoides, e as meninas com síndrome de Down, elas, 50% mais ou menos
tem uma baixa de fertilidade, tem mais dificuldade para engravidar. Fora isso, em geral, todos eles têm uma capacidade biológica de conseguir se desenvolver fisicamente e de ter todas as condições para vir a ter uma vida sexual. No entanto, posso passar o próximo, Dina? Deixa eu ver. Este? Isso, eles vão ter essa resposta, mas pode passar o próximo. Tá. Este? No entanto, a gente não é regido na nossa sexualidade, como a gente era milhares e milhares de anos atrás, só pelas nossas necessidades fisiológicas. A gente convive, né, numa sociedade, e essa sociedade, ela dita normas de comportamento para a gente. Ela vai dizer como é que a gente deve atender a essa nossa necessidade fisiológica. Né? E essas normas e essas regras, elas vão sendo desenvolvidas e criando uma cultura dentro do lugar onde cada um de nós estamos inseridos. E o que essa nossa sociedade dita para as pessoas que têm deficiência intelectual? Exatamente, pode passar o próximo. Que elas, na verdade, não têm esse direito. Que elas, teoricamente, não deveriam viver essa vida sexual. Porque para eles viverem essa vida sexual é algo muito difícil para quem tem que lidar com eles, uma vez que essas pessoas que têm deficiência intelectual, agora sim, passo o próximo, essas pessoas que têm deficiência intelectual, elas vão ter um déficit exatamente na capacidade mental, nas estruturas mentais que nós temos, para poder adequar aquilo que o meu corpo pede com aquilo que a minha sociedade manda. Que é a minha capacidade cognitiva, ou seja, a minha capacidade de aprender, e a minha capacidade adaptativa, que é de eu aplicar aquilo que eu aprendi na minha vida. Ou seja, de eu achar que aquilo que eu aprendi vale a pena eu aplicar na minha vida. Uma pessoa com deficiência intelectual tem exatamente um déficit nessas duas estruturas. Eles têm mais dificuldade em aprender, né, o que a gente ensina, e dificuldade também em aplicar aquilo que ele aprendeu para poder se adequar a essas regras e a essas normas que a nossa sociedade pede. Por isso é tão difícil, né, as pessoas aceitarem essa convivência, porque muitas vezes o que eles trazem é um desejo, é um instinto sexual muito mais puro, né, muito mais original, muito mais na sua raiz e pouco contaminado com aquilo que a nossa sociedade educa a gente para ser e, portanto, muitas vezes, pelo tabu que a gente vive, pela dificuldade que nós ainda temos em falar sobre sexualidade e lidar com os comportamentos sexuais, as pessoas tendem a achar que isso não deveria acontecer. Né? E existe também uma associação, como eles têm essa dificuldade de aprendizagem e a dificuldade adaptativa, que eles então se comparam a uma criança que está em desenvolvimento. Então, se uma criança, teoricamente, não deveria ter sexualidade, uma pessoa com deficiência intelectual também não deveria ter o desenvolvimento dessa sexualidade. Deveria permanecer numa fase infantil, e não numa fase da puberdade, ou numa fase da adolescência, ou na sua fase adulta. Ou seja, de ter o seu desenvolvimento completado fisicamente. Né? Então, há esse confronto, né? Essa divergência entre o que de fato eles são capazes e o que de fato a nossa sociedade acolhe e permite que eles se desenvolvam. Eu quero, antes da gente continuar aqui nas nossas perguntas, nas nossas conversas, eu queria perguntar à professora Gabriela, tem perguntas por aí, professora Gabriela, para serem feitas? Tem que ligar o som, Gabi.
uma pergunta, né, Dilma? Estão atentos, acho que a fala dela no momento. Não tem perguntas ainda? Tá, eu estou vendo piscar ali, Não. qualquer coisa, pede, interrompe e vai nenhuma, comentando, tá? Ah. Tá. Deu para ouvir bem? Tá não tão nítido quanto estava lá dentro, mas estamos ouvindo. Então, vamos continuar falando bem alto, bem alto. Então, uma das coisas que mais incomoda, né, e em muitos casos mesmo chega a chocar as pessoas, não é? Ditas, sempre ditas normais, são as expressões, né, da sexualidade, a forma como essas pessoas... Oi? Uma das coisas que nos incomoda bastante a muitos adultos, muitas das pessoas tidas normais, como normais... Cortando a tua fala. Oi? Tá ouvindo? Cortada. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo, Lena? Eu não tô ouvindo. Deixa ela continuar falando, porque a tua fala está cortada. Não. Uma das coisas que incomodam cortada, as pessoas. Tá, Gabi, já... Isso. Deixa eu só... Eu vou colocar aqui também. Pode te pedrar o slide. Não, deixa eu... Estão ouvindo agora? Olá, estão ouvindo? Estamos ouvindo, mas a tua voz está entrecortada. Tá, eu vou trocar aqui, não, vou tentar trocar a minha rede aqui, quem sabe, para... Mas agora melhorou? Não. Melhorou? Deixa eu ver, peraí, que eu vou fazer outra coisa. Conectar. Não. Oi. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Estão ouvindo? Não. Agora eu te ouço. Ouve agora? Agora sim. Tá, então eu troquei aqui, botei outro modem aqui para... Então, o que eu estava perguntando, Lena, era que, assim, uma das coisas que as pessoas geralmente têm dificuldade de lidar são as manifestações da sexualidade, né, dessas pessoas, não é? Por exemplo, aquele comportamento de mexer nos órgãos genitais em público, tocar nos seus órgãos genitais em público, a vontade de tocar no corpo das outras pessoas. E isso é difícil muitas famílias, não é, lidarem com isso, e também na escola, não é? É complicado. E como a família e a escola poderiam, né, ou deveriam agir diante desta... Oi, tá ouvindo? Estou ouvindo. Mas eu acho que nós caímos da sala. Estamos. Não, eu estou e a Helena tá. Agora tu voltaste. Voltou, caiu aqui. Caíste, voltaste. Caiu aqui. Eita, tô dizendo que hoje a bruxa tá solta. Então, vocês ouviram a pergunta, Gabi? Ouvimos. Ouviram? Então, sim. Como lidar que orientações, sugestões de orientações tu poderias deixar para esses pais, mães e professores diante dessas manifestações? Como agir quando, né, a gente se depara com situações desse tipo, de adultos, né, às vezes são pessoas adultas agindo dessa forma, adolescentes bastante crescidos, e como lidar com isso? Então, como eles têm essa dificuldade de aprender, a gente não pode desistir por causa disso. Claro que você vai encontrar pessoas com os mais variadas dificuldades. Né? Então, você tem pessoas que têm uma dificuldade maior e tem pessoas que têm uma dificuldade menor nessa aprendizagem. Então, dependendo do grau de deficiência intelectual, uns vão conseguir aprender a se controlar e a se comportar socialmente em relação a esses comportamentos. Outras pessoas que têm um grau mais profundo, esses daí vão ser mais complicados mesmo. Esses daí, mesmo que a gente faça, o que a gente faz, tente colocar limite, que tente ensinar, eles podem dizer que eles não têm uma capacidade de aprendizagem a ponto de conseguir repetir determinados comportamentos.
Agora, se essa pessoa ela é capaz, por exemplo, de aprender a comer de garfo e faca, se ela é capaz de aprender a fazer suas necessidades no banheiro, se ela tem uma certa autonomia, ela consegue abrir alguns comportamentos de adequação. E isso é importante que, tanto na escola quanto em casa, a gente ensine. Claro, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, mas a gente tem que ser paciente, tem que repetir várias vezes, até que ele passe a cobrar dele que ele tenha determinados comportamentos. Então, mostrar, por exemplo, para ele que os órgãos genitais, eles são, como é que eu diria, são órgãos, ou seja, parte do nosso corpo, que ela é privada. E a gente tem um corpo que tem partes públicas e tem partes privadas. Então, a gente mostrar para ele que o nosso rosto, por exemplo, é uma parte pública, todo mundo pode ver. Mas já os genitais, a sociedade da gente ensinou que isso é algo privado, que a gente só expõe na nossa intimidade. E que, da mesma forma, por exemplo, como ele vai fazer xixi no banheiro, que tem um lugar certo para ele fazer xixi, ele só deve tocar os seus genitais, só deve tocar o seu pênis, ou só deve tocar a sua vulva, se ele estiver num ambiente preservado, num ambiente privado, ou seja, no quarto dele, ou no banheiro, e nunca na frente das outras pessoas. Então, é muito importante que a gente ensine os nossos, seja criança, ou seja adolescente, ou seja adulto com deficiência intelectual, para que eles aprendam aquilo que a gente quer que eles respondam. Né? Então, é importante que isso seja ensinado e é importante também que a gente coloque limite. Eu lembro muito bem, quando eu trabalhava nessa escola, que tinha um garoto que, quando eu comecei a fazer o trabalho de educação sexual, ele queria pegar no seio de todo mundo, ele queria pegar no bumbum das professoras, e as professoras ficavam, coitadas, extremamente constrangidas, né, diante daquela situação. Só que elas não conseguiam dizer para ele, não, você não pode pôr a mão aí, porque nós, educadores, confundimos muito limites com repressão. Então, ela ficava com pena dele, falando, nossa, mas ele já é tão reprimido, porque ninguém deixa ele fazer nada, e eu, como educadora, tinha que entender que isso faz parte. Sim, faz parte, mas tem hora, tem lugar, e tem que ter a permissão do outro. E isso ele precisa entender. Então, não é só porque ele quer que ele pode, ele também tem que se adequar a um contexto onde ele está vivenciando. E muitas vezes, o que eu encontrava nos educadores era exatamente uma dificuldade nessa colocação de limite. Então, é muito importante que a gente entenda que limite é uma coisa positiva na vida das pessoas. E na deles também. É com o limite que eles vão aprender até onde eles podem ir. E aprender o que é que a gente espera que eles façam e que tipo de resposta que eles precisam dar em relação a esses comportamentos. Então, a minha dica para os educadores, para os pais, é que ensinem, é que conversem, é que mostrem o que é que eles esperam, qual é o tipo de expectativa que se tem em relação a esse comportamento deles. E, no caso de comportamentos que extrapolem a essa situação de convivência social, que sejam colocados limites, que eles entendam esses limites, né, para que eles possam saber exatamente até onde eles podem ir. É daí que vem, às vezes, a ideia de que essas pessoas têm uma sexualidade mais exacerbada, né? Existe esse mito, né? essa falácia, essas pessoas têm a sexualidade mais exacerbada, quando, na verdade, o que falta é um trabalho de educação sexual mesmo, de orientação, é isso, Helena? Exatamente. Que assim, não é que eles têm mais exacerbada, mas eles têm mais dificuldade de corresponder às expectativas. Então, toda vez que ele tiver um estímulo sexual, ele vai tentar satisfazer esse desejo e essa necessidade sexual. Né? Uhum. Outras vezes também, o que ocorre nos espectadores, é que ele tem um desenvolvimento que é um desenvolvimento que não dá condição a essa pessoa, dele ou dela, finalizar ou, como é que diz, completar, né,
o estímulo sexual para que ele seja capaz de atingir a sua satisfação sexual, a sua gratificação sexual. Então, às vezes, ele não sabe se masturbar. Né? Ou então ele pega no seu pênis, ou ela pega na sua vulva, toca, mas é um toque, como ele não sabe como lidar, ele não sabe interpretar aquele tipo de estímulo que ele está recebendo, ele fica se tocando o dia todo e não consegue resolver. Né? Então, muitas vezes, essas pessoas que têm mais dificuldade, né, nesse sentido, deveriam ser educados mais explicitamente de como eles devem se tocar. E isso, obviamente, deveria sair da família, né? Uma vez que a gente... É uma situação muito delicada você fazer uma escolha de pessoas que venham a ensinar seu filho a se masturbar, por exemplo. Né? Tem ainda uma cultura que absorve esse tipo de coisa, embora é exatamente isso que ele precisa, ou ela precisa, aprender como se masturbar, ou aprender a como se tocar, para que seja capaz de resolver essa necessidade fisiológica que ela está tendo, ou ele está tendo nesse momento. Essa tua colocação já vem ao encontro de uma pergunta que nos foi enviada antecipadamente, professora Marisalva, de uma situação que aconteceu exatamente no espaço de integração de jovens e adultos com deficiência intelectual, onde os pais pediram para essa instituição que indicasse, que orientasse uma profissional do sexo, não é? Uma profissional do sexo, para atender as necessidades destes jovens, já que eles estavam vendo que existia essa dificuldade. E a gente queria ver, não sei se opinião ou consideração, né, com relação a essa questão, né, essa questão de contratar profissionais do sexo para satisfazer essas necessidades. Como é que tu vês isso? Que orientação tu darias para a família nesse sentido? Então, aí é uma outra questão também. Né? Às vezes não. Em geral, o que acontece é que o olhar que o adulto tem para um comportamento sexual de uma pessoa com deficiência intelectual não necessariamente corresponde ao olhar que essa pessoa está tendo com relação à sua sexualidade. Vou explicar melhor. Eu tive um caso muito parecido com esse. De um rapaz que ele, todas as noites, ele se masturbava e a família, então, interpretou que se ele se masturbava todas as noites, isso era sinal de que ele estava precisando fazer sexo. E para ele fazer sexo, então, ele deveria ir a uma casa de prostituição, uma vez que ele não tinha uma namorada e nem tinha ninguém que quisesse fazer sexo com ele dentro do seu meio. Então, a família pegou esse rapaz e levou para uma casa de prostituição. Quando ele chegou na casa de prostituição, que ele viu, ele toda noite ele se masturbava com uma revista. Né? E essa revista de mulheres não necessariamente era de mulher nua. Era qualquer revista, Nova, Cláudia, enfim, tivesse uma cara de mulher, para ele estava tudo bem. E levam esse rapaz, então, para uma casa de prostituição. Nessa casa, quando ele chegou, que a mulher tirou a roupa, que ele viu uma mulher de carne e osso, que pegava ele, né? E que estava nua, esse rapaz ele ficou apavorado e ele desmaiou dentro da casa de prostituição. Então, o que eu quero dizer com isso? O fato dele se masturbar toda noite estava muito bom ele ter como inspiração uma foto de uma mulher. Ele não tinha e nem almejava ter uma relação sexual, porque ele não sabia o que fazer com aquela pessoa que estava ali na frente dele. Ele sabia o que fazer com ele, quando ele olhava a foto de alguém. Mas daí, você ser capaz de se relacionar com uma outra pessoa dentro de um desejo sexual, exige uma complexidade do nosso desenvolvimento que ele ainda não estava pronto, ou não sei nem se um dia ele ficou pronto para isso, porque depende de pessoa para pessoa. Então, é muito importante que a gente saiba como se dá o desenvolvimento da sexualidade, desde a infância até a adolescência, daí por que eu tive que estudar o desenvolvimento da sexualidade na infância, para poder a gente entender qual que é a intenção daquela pessoa em relação àquele seu instinto sexual.
nem sempre essa intenção é a mesma intenção de uma pessoa que tem a mesma idade cronológica, mas ele não teve as mesmas experiências e nem tem a mesma capacidade de entendimento do mundo que aquela outra pessoa que não tem deficiência intelectual, ela tem. Então, às vezes a gente confunde. Então, talvez o que esse garoto que está querendo pegar as pessoas esteja precisando não é de uma prostituta, mas de que a gente entenda qual é a intenção nesse pegar as pessoas. Porque esse tipo de comportamento pode ter por trás disso várias razões. Desde o desejo de fato de pegar alguém, se desenvolver sexualmente, até criar simplesmente um mecanismo de defesa para que as coisas que estão acontecendo naquele momento deixem de acontecer, porque ele sabe que se ele se comportar daquela forma, ele vai deixar as pessoas constrangidas e aquilo acaba não acontecendo. Então, pode ter várias razões. Então, é muito importante que a gente saiba fazer a leitura, né? Que a gente aprenda sobre esse desenvolvimento da sexualidade na infância, na adolescência, e como isso é transportado para a vida de uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, porque ele acaba não conseguindo nem atender a um comportamento de alguém que já está na adolescência ou na fase adulta, mas ele também não é uma criança, embora ele possa ter uma intenção do seu desejo, que aí seja num padrão de alguém que tem uma idade que ainda esteja na infância. Então, é algo que a gente pode explorar mais isso quando a gente fizer o nosso curso, né, sobre a sexualidade das pessoas com deficiência intelectual. Agora, é bastante conteúdo. E ainda também, que eu estava falando, eu estava aqui pensando, assim, os perigos, os riscos, justamente, realmente, as consequências desse tipo de comportamento para a pessoa, né, que foi levada para, vamos chamar aqui de DI, né, a pessoa com DI, que é de deficiência intelectual, de pegar, às vezes, uma pessoa que não tem experiência, não tem formação, não é? Falando, me referindo no caso, né, da profissional do sexo, né, que vai atender. Então, aí realmente tem um filme muito bonito sobre isso, que eu agora não me lembro do nome, mas que conta a história justamente de um homem que era totalmente, né, esse não era deficiente intelectual, era com deficiente paraplégico, e que tem uma profissional que atendia esse tipo, né, de pessoas. Na verdade, ela é uma terapeuta, não era terapeuta sexual, mas ela é uma profissional que faz exatamente um tipo de atendimento especializado. Na Europa, se encontra esse tipo de profissional especializado, que não é uma prostituta. É diferente, né? A prostituta, ela vai lá para transar, ela não sabe quem é o cliente, nem tem que ter nenhum tipo de cuidado especial. Você pode ter pessoas tecnicamente formadas para poder ajudar, não só a transar, mas tem até um nomezinho para esse profissional, que agora eu esqueci, mas para, inclusive, por exemplo, ensinar a se masturbar, ensinar a se tocar, a resolver as suas necessidades sozinhos ou com uma outra pessoa. Existe uma pessoa técnica. Eu sei que na Europa existe. Aqui no Brasil é impossível. Isso não é inadmissível aqui no Brasil. Dentro da nossa cultura, as pessoas não aceitam isso e acho que a gente vai dar anos-luz ainda para chegar no momento que a gente vai poder ter alguém que possa se dispor a isso. Quer dizer, a gente já está começando a ter, junto às pessoas que não são deficientes intelectuais, dentro de um outro padrão, onde a gente tem aulas de erotismo, né? Então, não deixa de ser já um avanço, mas para, de fato, ensinar essa pessoa individualmente nesse tipo de situação, a gente ainda não tem esse tipo de profissional aqui no Brasil. Não sei em Portugal, mas aqui no Brasil... Que eu conheça, que eu saiba, também eu desconheço, mas não vou dizer que não tenha, não é? E uma outra questão complexa, todas são questões complexas, né, no que envolve a sexualidade. Só um comentário, Dilma, só um comentário. Aqui o segundo professor, ele não está preparado nem para lidar com as pequenas diferenças em relação à sexualidade. Imagine nessas situações, eles têm muita dificuldade, segundo o professor. Eu queria fazer uma pergunta. Né, que os professores já têm dificuldades para lidar
de uma maneira geral, no que se refere a questões da É o sexualidade. segundo professor, né? Aquele que acompanha as crianças com dificuldade, eles têm um segundo professor. E eles não têm uma estrutura de conhecimento mais ampla. Eu queria fazer uma pergunta, não sei se eu posso. Posso? Pode, claro, é uma conversa hoje aqui. Então, O Gabi é só tipo fala um pouquinho mais alto, que é para a gente... é o microfone que estava embaixo. Tá bom agora? Tá, tá. Dá para ouvir. Tá. Ô, Lena, uma pergunta, desculpa a minha ignorância, né? Mas existem vários níveis de graus de portadores de síndrome de Down, né? Não sei se Existem essa vários afirmativa é correta. síndrome de Down. É isso, né, Gabi? Existem Vai vários falando um níveis? pouquinho. Existe vários níveis de síndrome de Down? É uma pergunta, tá? Isso eu não estou afirmando. Uma pessoa com Esses síndrome de Down, portadores do síndrome de Down, eles têm a capacidade de entender as normas relativas a comportamento sexual? Não ouvi. Eu ouvi, Gabi, pode deixar. Tá ruim A o meu Gabi está som, tá? perguntando, foi mais ou menos o que tu falaste ainda há pouco, né? Dos diferentes níveis de deficiência intelectual, né? De acordo com o nível o nível de deficiência, as pessoas conseguem ou não. Mas o que a Gabi perguntou foi se existem diferentes níveis de deficiência das pessoas portadoras da síndrome de Down, e se existem aquelas que conseguem aprender mais ou menos, não é, com relação a essas normas. Sim, sem dúvida. A síndrome de Down, ela pode também estar atrelada a outros tipos de deficiência ou não. E ela pode ter um grau mais severo, né, ou mais leve. Tanto que você vê, por exemplo, outro dia teve uma menina que foi entrevistada no Jô Soares, que ela é uma jornalista, ela tem um programa de televisão totalmente adequada, uma menina que aprendeu todas as regras sociais, ou seja, ela conseguiu se sociabilizar numa boa. Né? Então, depende do grau que essa pessoa tenha de dificuldade, mas também depende das oportunidades que se criam para essas pessoas se desenvolverem. Porque muitas vezes o que acontece é que a família ou a escola não cria oportunidades de desenvolvimento. E essas pessoas têm potencial, talvez não para ser um escritor, ou nunca vai ser um universitário, mas pode ser uma outra coisa. Né? Ele pode desenvolver outras potencialidades que muitas vezes elas ficam, como é que eu diria, presas neles, né? Ou seja, eles não conseguem desabrochar porque não há um investimento no potencial deles, não há um investimento no desenvolvimento deles. E muitas vezes esse comportamento sexual que parece exacerbado, mas que na verdade é porque não está sendo ensinado, não está sendo trabalhado com eles, acaba também tolhendo a liberdade e a sociabilidade deles. Então, quando eles começam a manifestar um interesse sexual, a família que tem medo que haja um encontro, que ele de fato se apaixone, eles acabam evitando que isso aconteça. Já outras famílias, aquelas que investem, que deixam acontecer, como, por exemplo, aconteceu de uma garota também com síndrome de Down, que fez uma vaquinha pela internet para juntar dinheiro para fazer o casamento dela com um outro rapaz que também tinha síndrome de Down. E de uma iniciativa que partiu dela, você vê toda uma desenvoltura. Então, são pessoas que a família ou o espaço educativo que viveu investiu nesse desenvolvimento. Agora, você vai ter outras pessoas que podem ter a síndrome de Down associada a outras deficiências que podem comprometer muito mais, como, por exemplo, o autismo. Né? Você pode ver as duas coisas juntas e aí comprometer muito mais esse comportamento e essa aprendizagem. Então, não há uma regra geral. Tem que ser caso a caso, analisado, e a gente identificar de que forma a gente pode ajudá-los nesse desabrochar. Aproveitando o gancho aí do autismo, que tu citaste, não é a questão do autismo, tem uma pergunta que a professora Dulce Morado também tinha mandado já antecipadamente, que ela pergunta, né, no caso do espectro do autismo, como lidar, né, com essas pessoas para cumprimentar, para abraçar, para beijar, né?
enfim, para ter esse toque, esse contato, sem ser intrusivo, né? Sem ser É que o autista também depende o autismo também tem graus diferentes de autismo, né? Você tem uns bem leves, aqueles que simplesmente de repente desconecta e depois volta, e aquele que de fato é desconectado, ele não consegue participar, interagir com as outras pessoas. E você tem aí, entre um leque e outro, né, várias nuances que a gente, na verdade, não tem uma regra geral. O que acontece muitas vezes é que quando o autista ele vai cumprimentar, né, o autista é um pouco mais comprometido, que ele vai cumprimentar, que ele vai falar com alguém, tudo nele parece exagerado, né? Parece que todo o sentimento dele é muito exagerado. Mas, na verdade, não é um exagero, é uma dificuldade desse controle das emoções que ele sente. Para isso, ele tem que ser educado. Talvez dê mais trabalho do que um outro, mas precisa ser educado, é preciso colocar limite, é preciso o tempo inteiro a gente estar supervisionando, né? E falando com eles, e lembrando dos limites, e ensinando como é que ele cumprimenta sem ser de uma forma tão eufórica, que ele abraça sem que machuque o outro, que ele dê um beijo sem que ele babe no rosto da outra pessoa. Então, isso ele pode aprender. E as pessoas conseguirem conviver com ele de uma forma social mais adequada, desde que ele tenha condições de aprender, que ele tenha uma possibilidade de conexão, né, com o outro e conseguir aprender essas coisas. Mas esse é o único caminho que eu vejo e a única possibilidade. Tudo sempre em volta, né, da educação sexual, Tu citaste ali o exemplo da jovem, né, que fez uma vaquinha para o casamento. Outra questão, né, complexa nessa área é a questão da paternidade e da maternidade, né? Até que ponto, né, uma pessoa com DI pode ter filhos, né? Que implicações isso gera, não é? A paternidade e a maternidade das pessoas ou de pessoas portadoras de deficiência intelectual. Bom, fisiologicamente, como eu falei no começo, a grande maioria deles não tem o menor problema fisiológico para a reprodução. Eles são capazes de se reproduzir, com exceção das pessoas portadoras com síndrome de Down, que os meninos podem ter aí uma... Ixi, agora eu acho que eu fugiu uma imagem. Não, nós estamos te vendo. Não. Eu toquei aqui para poder... o meu som está melhor agora? Que os meninos podem ter uma dificuldade, né, de produzir espermatozoides e as meninas de ovular. Agora, fisiologicamente, a maioria é capaz a sua capacidade reprodutiva, ela está preservada. A questão não é a capacidade de eles reproduzirem, a questão é a capacidade de ser mãe, de ser pai, que é outra história. E que dependendo do grau de limitação que eles têm, da dificuldade, né, ou seja, do seu grau de autonomia e de capacidade para cuidar de uma outra pessoa, em geral, essa resolução, ou seja, essa decisão, se eles vão ou não ter filhos, acaba ficando para a família. Claro, tem algumas situações em que essa síndrome, né, ou essa deficiência, ela decorre de algum componente genético. Então, muitas vezes, a família ela não quer que isso se perpetue, né? E acaba fazendo de tudo para que não haja a reprodução junto a essas pessoas, através dessas pessoas. Então, tudo vai depender muito da família das pessoas com deficiência intelectual. Porque, como elas não respondem por si só, legalmente, é a família quem responde, é a família quem acaba tendo esse tipo de decisão. Agora, é importante, principalmente se essas pessoas elas têm condições de entender e de acompanhar e de aprender, por exemplo, a utilizar um método contraceptivo, que ela seja ensinada e que ela seja informada sobre o que é que está se fazendo com ela, o que é que se espera dela, por que ela vai ou não vai poder ter filhos. Enfim, não se pode simplesmente negar
e achar que se ela não vai ter filho, ela não precisa saber de mais nada porque ela é uma criança. Não, ela não é uma criança, ele não é uma criança, eles são pessoas que têm uma deficiência intelectual e que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa atenção. Então, da mesma forma como a gente gostaria de ser informado sobre qualquer coisa que decidisse sobre a nossa vida, para eles também é muito importante que a gente converse e informe as coisas que são importantes eles saber sobre a vida deles. Ô, Lena, só chega um pouquinho mais para trás para a tua câmera. Não, porque isso, assim, porque daí tá muito perto e a gente está vendo só a tua boca. E uma outra questão polêmica, que é a questão, uma questão que a gente não pode deixar de referenciar aqui, que daqui a pouco também já estamos chegando aqui no nosso horáriozinho, mas que é importante conversar sobre, que é a questão da vulnerabilidade destas pessoas relativamente à violência sexual. Essas pessoas, as pessoas portadoras de deficiência intelectual, são mais vulneráveis à violência sexual, Lena? Tem estudos sobre isso? É real, não é real, enfim? Elas são mais vulneráveis ao abuso sexual. E a violência também, porque como são pessoas indefesas, muitas vezes, né, com pouca experiência, que não sabem como se defender, muitas vezes aquilo que poderia ser uma agressão aos nossos olhos, às vezes pela própria carência afetiva que vivem essas pessoas, ou às vezes não é carência afetiva, mas é uma carência de atenção, né, de alguém que tem interesse neles, eles acabam cedendo ou até se sentindo lisonjeados com algum tipo de investimento sexual que uma pessoa faça, inclusive com má fé em relação a eles. Então, eles são vulneráveis, sim, eles são vulneráveis porque eles não sabem como se defender. E quando a gente não sabe como se defender, isso se torna algo que a gente, né, que cuida deles, que está perto deles, tem que estar atento, tem que ensinar, tem que falar e tem principalmente que cuidar, que supervisionar e não criar situações e não deixar que eles se exponham a situações onde um abuso sexual ou uma violência sexual possa acontecer com eles. Dilma, tem uma pergunta aqui nas perguntas de um participante. Se ela não está ouvindo, tu estás ouvindo, eu vou te passar. Ela diz, no Brasil, nós passamos por um grande impasse na questão da... Eu vou só... Na questão... Peraí. Eu estou passando para a Dilma, que a Dilma está me ouvindo bem, né? Isso. No Brasil, nós passamos por um grande impasse na questão da microcefalia, como um país que já possui uma dificuldade de lidar com... Lena, só desliga o teu microfone só um pouquinho para ver se melhora o som para ouvi-la, só desligar o microfone aí do teu... Isso. Pronto. Então, no Brasil, nós passamos por um grande impasse na questão da microcefalia, como um país que já possui uma dificuldade de lidar com inúmeras síndromes. O que você acha da questão do aborto? Penso que ligar o microfone. É a questão do aborto. A questão da microcefalia dessas crianças, né, que nascem já com essa... Caroline que está perguntando. Veja, a criança que nasce e é microcefálica, ela nasce com um problema, né, de deficiência intelectual e vai ser alguém que, dependendo também do comprometimento, vai ter suas dificuldades. A questão do aborto aí é algo que é muito particular, né? Quer dizer, é a mesma coisa que qualquer outra deficiência intelectual, que se você identificasse ou que teve síndrome de Down, o aborto fosse permitido. Eu acho que a gente não vai chegar nesse nível como é que diz, de legislação que permita isso. Porque, na verdade, o aborto, independente né, de qual seja o motivo que uma pessoa vai abortar, ele tem uma limitação de tempo, tem que acontecer dentro desse tempo, e eu fico aqui dividida, porque, na verdade, para mim, eu defendo o aborto, sim, não porque uma pessoa tem a doença A ou a dificuldade B, mas porque essa mãe tem o direito de escolher se ela quer ou não ter um filho.
Então, isso aí é uma questão minha. E como eu não sou uma pessoa religiosa, e eu acredito que, da mesma forma, quando nossa atividade cerebral ela deixa de funcionar, é decretado que esta pessoa está em morte cerebral e, portanto, pode-se desligar todos os aparelhos, e que uma criança passa a ter atividade cerebral só depois dos 4 meses de formação. Então, eu não acredito que seja assassinato, um aborto até os 3 meses. Eu acho que isso é um direito da mulher, é um direito de escolha do casal, né? Em função das circunstâncias de vida que eles têm, porque não é fácil para ninguém tomar uma decisão como essa. Ninguém toma uma decisão como essa de brincadeira. Só se toma uma decisão como essa quando, de fato, ter um filho naquele momento é muito mais difícil do que esse filho nascer. Então, eu acredito nessas circunstâncias. E não no aborto, porque tem microcefalia, a não ser no caso da anencefalia, onde esta criança não tem cérebro. Então, não vejo por que uma criança que não tem cérebro deve nascer. Até porque ela não vai durar muito, ela vai nascer e logo em seguida vai morrer. E essa mãe vai passar 9 meses de gestação, vivendo uma angústia tremenda, sabendo que seu filho vai nascer e em seguida vai morrer. Então, nesse caso da anencefalia, eu sou totalmente a favor de que se faça o aborto. Nos demais casos, eu acho que isso é uma questão de decisão de cada pessoa em função não da patologia A ou B, ou da dificuldade A ou B, mas da dificuldade que essa pessoa... Travou, né, Dilma? Opa, Ou eu que não estou vendo? Caiu. A Lena caiu, mas ela já volta. Oi, tá ouvindo? Oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, tá ouvindo? Vocês estão ouvindo? Oi, tá ouvindo? Oi, tá ouvindo? Agora que voltou, tinha travado tudo. Então já tô, a Lena também já voltou, mas foi aqui, foi a minha internet. A pessoa... Foi a minha aqui. Essa, Aqui hoje tem a minha internet hoje está... outra pergunta, viu, Dilma? Oi? Aqui, tem uma outra pergunta da Juliana, que ela diz como é que ela vê a questão de duas pessoas com deficiência terem relacionamento sexual, até onde deve haver interferência da família. Pois, eu penso que foi o que a Lena comentou até agora. Não sei se estou ouvindo, Lena. Eu também não, acho. Não ouvi. Ela não ouve por quê, hein, Dilma? Eu não ouvi, eu não vi. Não, o que a colega está perguntando oi, oi, oi. Estamos ouvindo. O que a colega perguntou, por que saiu aqui a imagem? Deixa eu só. Saiu aqui a imagem. Entrou a tua página do Skype. Peraí, deixa eu ver aqui o que houve. Voltou aqui a imagem agora, tá. Voltou. Pronto. O que a colega perguntou ali é até que ponto a família deve ou não influenciar ou interferir no relacionamento sexual de duas pessoas portadoras de deficiência intelectual, né? Até que ponto a família pode ou tem direito ou deve intervir? Na verdade, como eles dependem muito da família, né? E muitas vezes ele por si só não consegue se desenvolver a ponto de assumir todas as responsabilidades, ou seja, não é todas as responsabilidades, mas de viver um relacionamento onde eles possam estar sozinhos. Em geral, esse casal acaba indo morar na casa dos pais, ou de um ou de outro. A não ser, por exemplo, no caso onde eles têm condições de colocá-los em um local, porque eles estão sempre precisando de uma certa supervisão, de um certo, como é que a gente chama isso? Suporte. De um suporte,
não é de cuidado intensivo, de estar ali com eles o tempo inteiro, mas tem que ter sempre alguém que esteja olhando por eles, né? Porque muitas vezes eles têm situações que eles não dão conta de vivenciar sozinhos. E, portanto, ou a família permite que eles convivam com esse tipo de situação e abre a sua casa para isso, ou cria um espaço supervisionado, né, para eles viverem essa sua vida sexual, ou então, por exemplo, existe aqui em São Paulo algumas instituições onde eles têm tipo um espaço privado para eles viverem essa sua vida sexual, né? Então, vai depender, obviamente, da família, porque a família tem que pagar, mesmo nesses espaços, a família tem que pagar. Portanto, essa família tem que aceitar, antes de mais nada, que o seu filho e a sua filha vivam esse encontro amoroso e que eles possam viver a sua vida sexual. Se a família não permitir, eles não têm essa liberdade, eles não têm essa autonomia para viverem sozinhos. Então, eles acabam, como eles têm uma dependência muito grande, eles acabam dependendo dessa interferência da família para que eles tenham a possibilidade de viver um relacionamento a dois. Com certeza. Bom, é tudo muito, muito, muito complexo e que a gente está aqui nesse momento fazendo só, né, um apanhado, trazendo algumas questões para que a gente possa refletir sobre essas questões, mas elas exigem realmente mais tempo, exigem mais estudos, mais diálogos, mais conversas, mais orientações, não é? E o nosso tempo aqui já está se esgotando, a gente não gosta, já começamos com um pouquinho de atraso, mas aqui pelo meu tempo está, né, na nossa 1 hora de webinar, e a gente, infelizmente, vai ter que encerrar, e agradecendo imensamente, não é, a participação da Lena, ter aceito o nosso convite. Nós deixamos lá na página do Web Educação Sexual os contatos da Lena, a fanpage, a página, o telefone, né, que a Lena trabalha com palestras, com cursos, então está lá todos os contatos, né, da Lena lá na página. Não sei se a Lena quer, antes da gente encerrar, fazer algum fechamento, deixar algum recadinho para os pais e mães, professores. Eu quero, antes de mais nada, agradecer essa oportunidade, né, e dizer que o meu livro, Diferente, mas não Desigual, ele está disponível, né? Entrando no meu site, tem lá em publicações, tem uma fotozinha, tem uma foto do livro, clicando lá, cai direto na livraria, pode comprar pela internet, enfim. E eu acho que esse é um livro que, para quem trabalha com pessoas com deficiência intelectual, ou quem é pai de pessoas com deficiência intelectual, pode ajudar bastante a entender todo esse mecanismo que ocorre no desenvolvimento da sexualidade deles e ser de grande ajuda no dia a dia de vocês. Eu espero que o livro e a fala de hoje ajude vocês a entender um pouco melhor esse tema que ainda é tão polêmico e tão pouco estudado, e que a gente tenha outras oportunidades para aprofundar essa discussão e podermos entender um pouco melhor e ajudá-los de uma forma cada vez mais eficaz a lidar com a sexualidade, né, dessas pessoas com deficiência intelectual. Obrigada aí pela participação e a paciência, né, de todos diante das circunstâncias. Gente, bichinho, foi muito bom. A Paula bem carregada lá do norte, não é? Bom, e nós, antes de encerrarmos, não é, agradecemos a paciência também, pedimos desculpas por esses contratempos aqui que as tecnologias nos causam, e agradecemos a quem ficou conosco até o final, agradecemos quem está nos acompanhando durante toda essa etapa do projeto, e reforçamos, a partir deste momento já está disponível o formulário de avaliação desta webinar, e a gravação dela será colocada em seguida, né? Eu tenho ainda que baixar, mas dentro de meia horinha já estará disponível a gravação. Quem desejar Deixa receber... eu ler algumas coisas aqui, Dilma, por favor, antes de encerrar. Diz assim, que saudade de todas, deve ser aluna nossa, amei muito a palestra da professora Marilena, muito obrigada pela oportunidade, gostei imensamente de ouvir, meus abraços e uma ótima noite a todos.
E tem uma que te diz assim, que ela faz um comentário que essa questão do aborto é uma questão muito polêmica, mas ela acha que nos casos de deficientes mentais e intelectuais deve-se ter uma sensibilidade maior diante dessa questão. Acredito que ela quer dizer que é mais aceita, né, a questão do aborto. Não sei Essa questão é mesmo muito polêmica e pessoal. Não sei se um dia chegaremos a um. Imagino que nunca chegaremos a um consenso. Mas o Mas você importante sabe uma coisa, Helena, ela não me ouve, Helena, mas assim, uma coisa que eu acho que nós, na sociedade que nós vivemos, entre as pessoas que não têm essas deficiências, já é difícil um trabalho de educação sexual, imagine com essas pessoas como os pais devem ter uma preocupação, né, diante dessa questão. Por isso a importância da escola, não é? Investir mais nessa, ainda mais com essa questão, né, das pessoas agora fazer a integração dessas pessoas nas turmas, nas turmas, entre aspas, sempre entre aspas, ditas normais, realmente a formação de professores nesse âmbito está deixando a desejar e a gente precisa pensar mais sobre isso. Nós agradecemos aqui também o apoio de quem aqui está na sala hoje, a Dulce, a Marta, sempre aqui com a gente apoiando, a Marisalva, que está aqui, a professora Marisalva, a equipe organizadora do projeto, né? E estamos, então, finalizando esta etapa, agradecendo mais uma vez, em nome de todas da organização do projeto, nomeadamente, como diziam os portugueses, a professora Gabriela Dutra, sempre impecável aqui, a professora Marisalva Fávero, Vera Marques, Isabel Chagas, Marta Caserito, Dulce Morato e Paula Costa. E em meu nome, não é? Desejamos a todos e a todas um Feliz Natal e que o ano de 2017 seja repleto de saúde, de amor e paz e muita ética, não é? Muita ética. Eu acho que é o que a gente está faltando muito nesse mundo. E esperamos, então, quem sabe, nos encontrarmos para o ano de 2017. Vamos jogar para o universo, vamos ver o que o universo conspira, ok?